Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com imenso prazer, tá? Que eu, professor Nicolas, hoje recebo vocês aqui para darmos início, né, a uma dica aqui que eu trouxe para conversarmos com você, para conversar com você aqui hoje a respeito do concurso da Polícia Civil de Goiás, beleza? O que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos conversar um pouco, é a matéria de Direito Administrativo, que trata sobre o tema de princípios. Beleza? Direito administrativo, e nós vamos conversar um pouco sobre princípios expressos, tá? Pessoal, deixa eu colocar isso de forma bem clara, porque nós temos, né, nosso ordenamento jurídico, também já apareceu algumas provas, que é o seguinte, que tem os princípios expressos ou explícitos, ou até mesmo os princípios implícitos, tá? Aqueles princípios, pessoal, como supremacia do interesse público, né? O princípio da autotutela, e temos vários princípios da continuidade do serviço público, temos vários princípios que são implícitos. Só que é o seguinte, aqueles princípios que são mais recorrentes em provas de concurso público, tá? Como a prova da Polícia Civil de Goiás, por exemplo, tá? Nós vamos tratar aqui são os princípios expressos. Expressos por quê, professor? Porque eles estão dispostos na nossa Constituição. E onde que eu posso encontrar, professor? Você pode encontrar, deixa eu mudar de pincel. Você pode encontrar estes princípios, pessoal. Pode encontrar estes princípios. Opa. Só pegar outro pincel, calma, só um momento. Você pode encontrar estes princípios lá no artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Artigo 37 da Constituição Federal, você vai encontrar, tá, de forma expressas estes princípios que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então é o seguinte, o que acontece? Como que isso cai em prova? Antes de trazer o conteúdo aqui, eu vou te falar como que isso aparentemente cai nas provas de concurso público, tá? Ou eles vão te passar uma alternativa e vão falar, são princípios expressos da administração pública, exceto, aí vamos colocar para vocês lá. Letra A, né, já que é exceção, letra B, letra C, letra D, por exemplo, tá? Vamos imaginar que são 4 alternativas. Aí tá lá, a primeira, legalidade, a segunda, impessoalidade, a terceira, pessoal, eficiência, e por último, seria supremacia do interesse público, como eu disse para vocês. O que acontece? Tá? Ou vai ver na sua prova, são princípios expressos da administração pública. Está te pedindo princípios expressos, tá? São princípios expressos da administração pública, exceto, beleza? Então ele está abordando aqui todos os princípios expressos, exceto um. Qual dessas alternativas não seria um princípio expresso que está lá no artigo 37 da Constituição Federal? Hein? Aí você vai assinalar a sua alternativa. Para aqueles que ainda não tiveram contato com essa matéria, deixa eu só adiantar para vocês. Pessoal, os princípios que estão aqui, olha, no artigo 37 são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tá? Então, analisando estes princípios aqui, são os princípios expressos. Somente esses, professor? Somente esses. Princípios expressos que estão ali tipificados no artigo 37 da Constituição Federal são somente estes 5 aqui, beleza? Então, se vê na alternativa lá, é uma das possibilidades de cobrança, é assim que aparece em prova. São princípios expressos da administração pública, exceto, letra A, legalidade. Então, qual não seria um princípio expresso? Está aqui, legalidade perfeitamente. Então, você já o quê? Já excluiria a legalidade, beleza? Já excluiria. A impessoalidade é um princípio expresso? Também. Então, você já excluiria a impessoalidade.
moralidade, publicidade, eficiência. Eficiência é um princípio expresso? Exatamente. E a letra D, supremacia do interesse público. É um princípio expresso? Está aqui supremacia do interesse público? Não. Então, neste caso, seria a nossa resposta. Tá? Seria a nossa resposta. Porque supremacia do interesse público é um princípio? É um princípio. Mas é um princípio implícito, tá? É um princípio que não está expresso na Constituição, porque os princípios expressos são somente esses aqui, tá bom? Então, é uma possibilidade de cobrança. Outra coisa também, pessoal, outra coisa que aí nós vamos entrar aqui agorinha. Essa é uma possibilidade de cobrança, tá? De pedir princípios, vão te dar todos os princípios expressos e vai te pedir a exceção. Qual não se trata, né? Qual daqueles princípios ali não se trata de um princípio expresso, ou então ao contrário, de passar princípios implícitos e falar, dentre esses princípios, qual é um princípio expresso? Aí vai ter princípio da continuidade do serviço público, supremacia do interesse público, autotutela e, por exemplo, uma moralidade, que aí no caso seria a nossa resposta, tá bom? Pode passar das duas formas, ou te passa pedindo, são princípios da administração, todos são princípios da administração pública expressos na Constituição, exceto aí você tem que marcar qual daqueles não se encaixa nos princípios expressos, ou então vai te dar princípios implícitos e vai te perguntar qual daqueles ali seria um princípio expresso, né? Vai te passar todos ali de forma para misturar, né, princípios implícitos e somente um princípio expresso ou explícito, né? E vai te pedir para você identificar na alternativa. Seria as formas mais comuns de cobrança. Beleza? Só para você se situar, saber como isso aparece, né, em provas de concurso. Ou então, vai te pedir o conceito de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e vai trocar os conceitos entre eles, tá? Que aí eu acho que é muito mais simples, né? É muito mais simples porque vocês vão ver que é muito difícil você confundir um princípio com outro, né? Cada princípio tem sua particularidade, né? Cada princípio tem a sua especificidade. Vocês vão analisar aqui comigo, tá? Nessa aula de hoje. Então, pessoal, já vimos aqui como isso aparece em provas de concurso, como o examinador traz isso para os senhores, né? Qual é a forma de cobrança? Vamos dar início, então, tá? A nossa parte aqui de conteúdo, pessoal, conteúdo. Olha só, deixa eu só dar uma apagada aqui. Deixa eu dar uma apagada, porque vamos dar, então, início. Vamos começar, tá? Vamos começar aqui com o princípio, então, da legalidade. Princípio da legalidade. Vamos tratar aqui as formas, tá? E o que se entende por princípio da legalidade, o que vem a ser o princípio da legalidade. Beleza? O que vem a ser o princípio da legalidade. Olha só, então, pessoal, já passado isso aqui para os senhores, já fica um pouco mais do que, pessoal, familiarizado. Você já sabe como é a cobrança em provas de concurso no que tange a princípios. Princípios é tranquilo, tá? É tranquilo. Se é a sua primeira vez que está vendo, se você é a primeira vez que você está tendo contato com essa matéria, pode ficar tranquilo. Por mais que você não tenha visto sobre as legalidades, impessoalidade, tudo isso possa estar soando novo para você, eu te garanto que com a aula de hoje e algumas questõezinhas, tá, feitas de forma direcionada, os seus problemas aí vão ter acabado em relação ao princípio. Depois você vai ficar só na manutenção desse conteúdo, que é o quê? É a revisão, beleza? Mas é um conteúdo tranquilo, porque é das duas formas que caem, né? Seriam três formas, melhor dizendo, como eu passei para vocês e repito. Ou vão te perguntar quais são os princípios na alternativa expressos ou explícitos, você vai ter que identificar. Ou então, dentre os princípios implícitos ali, né, eles vão colocar um que é expresso e vai pedir para você identificar, tá? Poderia ser dessas duas formas. Então, como que você identifica? Grave quais são os princípios expressos, o que não for um princípio expresso da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o famoso LIMP, tá? Leve para sua prova também, que é conhecido como LIMP, tá? Princípio LIMP. Por que LIMP? Porque está aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o mnemônico. Então, grave
os princípios, tá? Que tem o mnemônico LIMP, e o que não for um princípio expresso, o que não for o LIMP, nós tratamos aqui de forma como exceção, como princípios implícitos da administração pública. Show? Então vamos dar início aqui, tá? Vamos entender um pouco mais sobre o princípio da legalidade, tá? O que seria o princípio da legalidade? Por que a legalidade é importante para o serviço público? Pessoal, vocês são futuros policiais, tá? Policiais civis de Goiás, né? Agentes públicos. Eu te pergunto, ainda mais a atividade policial, que ela tem ali um estreitamento, né? As suas atitudes, as suas ações, elas podem tanto agir, um detalhe diferencia a sua ação estritamente legal e uma diferença básica pode te levar a um abuso de autoridade. Por que isso, professor? Um probleminha aqui, olha só, na legalidade, tá? A legalidade ela tem que ser estritamente respeitada. A legalidade, pessoal, ela deve ser analisada em todas as suas minúcias. Você, como agente público, tem que agir estritamente no dever legal, tá bom? Então a legalidade não só para o policial, mas para todo agente público. Eu dei exemplo do policial porque a aula hoje é para a Polícia Civil de Goiás e também porque a atividade policial, pessoal, é uma atividade muito importante para a sociedade porque garante a segurança de todos, tá? Preserva o nosso patrimônio, mas também se desviar pouquíssimas coisas ali da sua atividade fim ou desrespeitando o mínimo que for a legalidade, você acaba incorrendo em um abuso de autoridade. Então, assim, é mais do que nos outros cargos, é exigido do policial uma atenção ao estrito cumprimento do dever legal. Da lei, né? O estrito cumprimento da lei. Beleza? Olha só, então o que nós temos aqui sobre o princípio da legalidade que eu acho interessante trazer para vocês? Que o princípio da legalidade, nós estamos falando aqui de agente público, ele tem como se fosse duas vertentes. Duas vertentes por quê? Porque existe o princípio da legalidade para os particulares e existe o princípio da legalidade para os agentes públicos, tá bom? Existe ali o princípio da legalidade para os particulares e para o agente público. O que acontece? No que tange a legalidade para particulares, nós vamos encontrar lá no artigo 5º da Constituição Federal, dos princípios individuais, e fala o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha que interessante. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que significa isso? Que o princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade para os particulares, ela é tratado de forma muito mais ampla. Significa que o particular, tá? Que o civil, que não é um agente público, ele pode fazer tudo, tá? Ele pode fazer tudo, muito mais amplo, exceto o que a lei proíba, tá? Lá no artigo 5º da Constituição Federal, fala que no que concerne aos particulares, tá? Fala o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então você pode fazer tudo o que a lei exceto o que a lei proíba, tá? Diferentemente, nós vamos encontrar na administração pública, que o agente público, o policial, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo do policial, qualquer agente público, mas vamos pegar a figura do policial. Ele só pode fazer, tá? Ele não pode fazer nada. Já é uma legalidade restritiva. Lá não, lá era uma legalidade permissiva, né? Permissiva porque os particulares podem fazer tudo, tá? Exceto que a lei proíba. Então, em regra, ele faz tudo, exceto quando a lei determinar que não possa o particular tomar determinada atitude. Beleza? Já o agente público não. É uma legalidade restritiva. Por quê? Porque a regra do agente público, do policial, por exemplo, é que ele não pode fazer nada, tá? Exceto quando a lei permita. Beleza? Então, o agente público, ele não pode prender ninguém, exceto quando a lei permita. O agente público não pode adentrar no domicílio de ninguém, exceto quando a lei permita. Então veja, pessoal, o policial, por exemplo, ele só vai tomar as suas atitudes se houver previsão em lei, se houver previsão legal, tá? Então o agente público, tá? No nosso caso aqui o policial, ele só pode tomar as suas atitudes quando elas estiverem previstas, elas estiverem expressas em lei. Caso contrário, não faz nada.
beleza? Então, olha que interessante. Vamos colocar aqui, então, a legalidade para os particulares. Está lá no artigo 5º. Artigo, coloquei 5% aqui, calma aí. Artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Aqui nós estamos tratando dos particulares. Aqui nós estamos tratando dos particulares. E o que que fala? Fala o seguinte. Lá na Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá? Então veja, pessoal, tá aqui para vocês, olha só, lá no artigo 5º da Constituição Federal, no que tange a particulares, diz o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Beleza? Ficou claro para vocês aí? Então, essa aqui, tá? É a legalidade no que tange a particulares. É uma legalidade, pessoal, muito mais do que? É uma legalidade muito mais ampla, tá? Ampla por quê? Porque, em regra, o particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíba, tá? Exceto o que a lei proíbe. Então, veja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, caso a lei não proíba determinadas situações, se entende que o particular pode exercer ou pode fazer, beleza? Então, é uma legalidade muito mais ampla. Já no que se refere aqui, olha só, no que se refere aos agentes públicos, lá no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Agora nós estamos tratando aqui dos agentes públicos. Agentes públicos, tá bom? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, os agentes públicos, tá? Agentes públicos, a administração pública, tá? Fala o seguinte, que o agente público ele não pode fazer nada, exceto o que a lei permita, beleza? Então lá fala que o agente público ele só pode tomar determinada atitude se houver previsão legal. Então veja, é uma relação de legalidade muito mais restritiva, tá? Porque diferente do particular que pode fazer tudo, exceto o que a lei proíba, o agente público ele não pode fazer nada, exceto o que a lei permita, como falei para vocês. O agente público, o policial, para poder prender alguém, tem que haver, tá? Expressa previsão em lei, tá? No caso, por exemplo, de flagrante, o cara está cometendo delito, isso está expresso em lei, tá? Para adentrar no domicílio, ou em relação de flagrante, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por mandado de busca e apreensão. Então veja, pessoal, por uma ordem judicial. Então veja, somente essas possibilidades o agente público pode adentrar a um domicílio. Então veja, o agente público ele não pode entrar por outra forma, tá? A não ser quando a lei permita. Quais são os casos que a lei permite? Quais são os casos que a lei permite a entrada do agente público? Flagrante, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por uma ordem judicial, tá? Então veja, o agente público não pode fazer nada, exceto quando a lei permita. E são esses casos que são permitidos pela lei o agente público adentrar, tá? A um domicílio, por exemplo,
beleza? Então veja, pessoal, é uma legalidade muito mais restritiva, beleza? Então é por isso que nós colocamos que a administração pública, né, ela só faz o que a lei determina ou autoriza, beleza? Então pode colocar no artigo 37, fala o seguinte, que o agente público só age, o agente público ele só age quando houver previsão legal, tá? O agente público só age quando houver previsão legal, beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo quanto a isso? Então veja, pessoal, a diferença básica, né? Legalidade, nós temos lá no artigo 5º para os particulares e a legalidade para os agentes públicos, né? Para aqueles que pertencem à administração pública no artigo 37 da Constituição Federal. Então veja, aqui é uma legalidade muito mais ampla e aqui é uma legalidade muito mais restritiva, tá? É muito mais restritiva, beleza? Então veja aqui, pessoal. Veja aqui, pessoal, legalidade, artigo 5º para os particulares, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É uma legalidade muito mais ampla. Já para os agentes públicos, tá, que compõem a administração pública, no artigo 37 fala sobre a legalidade, que é o quê? Que é quando o agente público ele somente pode agir, ele somente pode tomar alguma atitude quando houver previsão legal, tá? Então veja que é uma legalidade muito mais restritiva, beleza? Então, já com esse conceito em mente, já entendido que seria o primeiro princípio expresso da administração pública, que é o princípio da legalidade, nós matamos aqui este conceito, tá? O princípio da legalidade é isso que vocês têm que levar para a sua prova. A relação da legalidade entre um agente público e a legalidade entendida para particulares, beleza? Anota e tira um print. Tira o print da tela que eu vou apagar, tá? E vou dar continuidade aqui com vocês, beleza? Vai lá. Deixa eu apagar. E vamos para o próximo princípio, pessoal. Tratamos já o princípio da legalidade. Nós vimos aqui que são 5 princípios expressos, dentre eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Finalizamos aqui o princípio da legalidade. Vamos aqui então nele fazer um quadrado em volta aqui, porque nós finalizamos o princípio da legalidade e vamos para o princípio da impessoalidade, tá? E o que se entende por princípio da impessoalidade, pessoal? Por que esse princípio é tão importante? Por que esse princípio ele é expresso na administração pública? Qual a sua importância para a administração pública? Qual a sua importância para os fins públicos? Pessoal, olha só, princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade, beleza? O I ali do LIMP. O que significa, né? A impessoalidade, pessoal. Por que é tão importante esse princípio? Olha só, primeiramente, tá? Primeiramente, se você é um agente, você se tornará um agente público, tá? A partir deste momento, quando você torna um agente público, você é nomeado, toma posse e entra em exercício, a partir deste momento você não responde mais por você, tá? Você não responde mais nos interesses da sua família. Muito pelo contrário, a partir do momento que você está em serviço, você é um policial, é um agente público, você atua neste momento para resguardar os direitos de terceiros, direitos da sociedade, tá? Até porque, pessoal, uma das finalidades da administração pública é o quê? Atender os fins coletivos, tá? Tem como finalidade os fins
públicos, né, a atender a coletividade. E você como agente público, tá? Você como agente público é um desses instrumentos, tá? Deus quiser vai ser aprovado como policial civil, você será um desses instrumentos para o quê, pessoal? Para atingir a finalidade pública, tá? Então, por que esse princípio é tão importante? Impessoalidade. É porque, como eu disse no começo da nossa explicação, você se tornando agente público, tá? Nas suas atividades, você deixa de lado o seu interesse pessoal, você deixa de lado o interesse da sua família ou de terceiros e passa, neste momento, a agir não mais de forma pessoal, agir não de forma mais a beneficiar a si ou seus familiares, mas sim buscando o interesse da coletividade. É por isso que está aqui o princípio da impessoalidade. Você passa a agir de forma impessoal. E quando eu digo impessoal, é que você tira os seus interesses, tira o interesse de familiares ou terceiros e começa a pensar na coletividade, tá? Então não pode agir com pessoalidade. Agir com pessoalidade é quando você busca, tá, o serviço público para atingir os seus próprios, tá, interesses. Nesse caso, não. Todo agente público deve agir de maneira impessoal, beleza? E o que seria impessoal? Seria, né, pessoal, seria aqui buscar os fins públicos, beleza? Então, deixa eu colocar para vocês aqui a primeira parte da impessoalidade. Então, como eu disse para vocês, né, que é tratar de maneira impessoal, retirar de você, enquanto agente público, tá, algo que possa... você vai agir não para beneficiar a si mesmo ou não para beneficiar seus familiares, mas sim para buscar o interesse público, tá? Então, neste caso, nós temos que um dos princípios aqui, que no que tange a impessoalidade, algo que está vinculado à impessoalidade, é quando, enquanto agente público, você sempre vai buscar atingir o que, pessoal? Os fins públicos, beleza? Os fins públicos. Nunca tratar de maneira pessoal, nunca buscar a própria, né? Nunca buscar ali atingir o próprio, como eu posso falar para vocês? Buscar atingir os próprios interesses, de forma alguma. Buscar atingir interesses de pessoas que lhes são próximas, buscar atingir interesses de familiares. Pessoal, isso é totalmente incompatível com o princípio da impessoalidade, tá? Você não pode usar o seu cargo público para beneficiar alguém. Por exemplo, você parou alguém numa blitz, só porque é seu amigo ou porque é o seu tio, você vai naquele momento facilitar, você vai fazer vista grossa, errado, tá? Porque neste momento você está agindo de maneira pessoal. Você está usando o seu cargo público como se ele fosse seu. O cargo público, pessoal, você está ocupando. Você é uma ferramenta naquele momento, mas o cargo é do Estado e sempre vai ser, beleza? Então nós temos que agir enquanto policiais, enquanto agentes públicos, agir de maneira impessoal, tá bom? Buscando sempre, tá? Sempre os fins públicos, sempre pensando no bem do coletivo, tá? E não do individual. Então, aqui o pensamento é de coletivo, tá? E não pensando aqui no interesse individual. Beleza? Beleza? Então vamos lá então. E essa aqui é a primeira parte, né? Da impessoalidade, como eu disse para vocês. Que a impessoalidade, nós não devemos analisar aqui o que? Os nossos próprios interesses, mas o interesse da coletividade, buscando sempre atingir os fins públicos. O objetivo como agente público é resguardar, tá? Como policial, por exemplo, é resguardar o patrimônio das pessoas, tá? Promover a segurança de todos. Veja, pessoal, tudo isso relacionando o quê? A uma coletividade, beleza? Meus queridos, olha só, vamos só dar uma pausa, tá? Uma pausa agorinha. Vou passar para vocês aqui, olha só. Antes de dar uma pausa, rapidinho. Outro ponto aqui da impessoalidade, além dos fins públicos, seria o quê? A vedação à promoção pessoal. Vedação a quê? A promoção pessoal. Beleza? Vedação à promoção pessoal. Mas isso nós vamos começar daqui a pouquinho, tá? Vá agora, vá tomar uma água, comer alguma coisa e depois você retorna aqui com a bateria recarregada
para darmos continuidade, beleza? Te aguardo aqui e até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Meus queridos, retornando aqui a nossa aula, tá? Dando continuidade, tá? A parte de princípios expressos da administração pública, dando continuidade ao princípio da impessoalidade, que nós conversamos, que dos princípios expressos é a impessoalidade e qual seria o conceito de impessoalidade. Falei para você no início o seguinte, que a partir do momento que você atua como agente público, você deixa de lado naquele momento, né, os seus interesses pessoais e começa a agir buscando sempre os fins públicos, pensando não no individual, mas sim no coletivo. Isto é atingir, tá? Isso é, pessoal, coadunar aqui com o princípio da impessoalidade, beleza? O princípio, pessoal, da impessoalidade, ele é muito ligado a uma relação, se fosse olhar, a um princípio de finalidade. Por quê? Qual é a finalidade do setor público? O que busca a administração pública, né? A administração pública, ela sempre busca atingir os bens em comum, tá? Ela sempre busca atender os anseios da sociedade, tá? Seria isso, atingir, então, os fins públicos, tá? Atingir a coletividade. Então, a impessoalidade, tá? Está muito relacionada a um princípio de uma finalidade, tá? E isso que quer dizer que você, enquanto agente público, nas suas atividades, tá? Você exercendo um cargo público, por exemplo, como policial, você vai buscar sempre agir de maneira impessoal.
não colocando não os seus interesses em primeiro plano, tá? Mas sim o interesse de uma sociedade, tá? Buscando sempre os anseios da coletividade, tá? Atingindo sempre os fins públicos, beleza? Outro desdobramento aqui do princípio da impessoalidade, além de atingir os fins públicos, além de buscar os fins públicos, nós temos a vedação à promoção pessoal. O que seria isso? Você também se beneficiando do seu cargo público, tá? Como um parlamentar ou como um policial, você se utilizando do seu cargo que o Estado te conferiu naquele momento para benefício próprio, tá? Olha, eu sou o policial fulano de tal. Olha, eu sou o governador fulano de tal. E por isso você começar a colocar, estampar o seu rosto ou usar a máquina pública para se beneficiar, tá? Um exemplo muito claro que a gente poderia dar aqui, ó, vedação à promoção pessoal, é um prefeito, por exemplo, que constrói uma escola. No que ele constrói a escola, ele coloca o nome dele, prefeito fulano de tal. Pessoal, isso é permitido? Isso é permitido? Mas ele vai querer alegar, né? Vai querer alegar. Não, mas eu fiz isso pensando na coletividade, eu fiz isso buscando fins públicos, eu não coloquei ali escolas para os meus familiares, mas sim para a coletividade, para as pessoas, né? Para as crianças daquele bairro, por exemplo. Meu querido, beleza. A sua atitude, então, aparentemente foi bacana, legal. Só que você não pode utilizar a máquina pública, tá? Você não pode colocar aquela escola e nessa escola você colocar o seu nome. A partir do momento que você coloca o nome de um prefeito numa escola, você acaba eternizando aquele prefeito, isso influenciando, lógico, né, pessoal, de forma ali cultural, social e até mesmo em relação a futuros votos daquelas pessoas que vivem naquela cidade. A gente não sabe se é uma cidade muito pequena, se é uma cidade ali que tem um índice baixíssimo de escolaridade. Então, cada fator desse, pessoal, influencia muito no voto daquelas pessoas. Eles vão votar em quem realmente eles estão vendo, estão enxergando. Opa, realmente aquele prefeito fez aquela escola, olha lá o nome dele, olha só. Então, assim, isso vai ser um motivo muito grande para que as pessoas futuramente votarem nele. Então, um dos desdobramentos do princípio da impessoalidade, como eu disse para vocês, além de atingir os fins públicos, buscar, né, a finalidade pública, você deve, pessoal, agir. Um dos desdobramentos é o quê? Vedação à promoção pessoal. E um exemplo de promoção pessoal seria isso. Se utilizar do cargo público para benefício próprio, tá? Ou então até mesmo estampar o seu nome em praças, tá? Como um agente público, ou um parlamentar, ou um prefeito, um governador, estampar o seu nome em praças, em escolas. Isso é proibido, tá? Isso é proibido. Por quê? Porque é vedado a promoção pessoal, beleza? Tranquilo? E detalhe, meus amigos, detalhe. Professor, mas tem um exemplo de uma praça aí que tem o nome de um determinado prefeito, tá? Mas pode olhar que esse prefeito já faleceu, tá? Essa vedação à promoção pessoal, ela se refere enquanto a pessoa estiver viva, tá? Se a pessoa não estiver mais viva, entende-se que aquele nome que foi atribuído àquela praça, o nome que foi atribuído àquela escola, é uma relação de homenagem, tá? Então não entraria aqui a vedação da promoção pessoal, beleza? Então muito atento a isso. Um prefeito, um governador que está vivo, coloca o seu nome numa praça, uma escola. Pode? Não, porque é vedado a promoção impessoal, tá? Ele tem que agir com impessoalidade. Isso iria ferir o princípio da impessoalidade. Aquela pessoa morreu e colocaram o nome dele numa praça, como foi o caso do artista lá, Paulo Gustavo, se eu não me engano, né? Um artista comediante, foi colocado o nome dele numa praça. Neste caso, pessoal, não lembro se era uma praça, se era uma placa, numa rua, não me recordo. Eu sei que nesse caso é uma relação de homenagem. Mesmo aconteceu com, acho que Mandela, né? Nelson Mandela, teve um local que teve o seu nome colocado, beleza? E também para qualquer outro agente público, coloca o nome do prefeito, de um governador, determinada escola ou determinada praça. Se ele já houver falecido, beleza, não haverá problema algum. Porque neste caso, aquela pessoa que faleceu, ele não vai se beneficiar
tá? Ele não vai se beneficiar dos frutos, possíveis frutos que poderia colher com aquele nome em uma escola, o nome em uma praça, tá? Até porque, né, pessoal, ele veio a falecer, beleza? Então, neste caso, a vedação, a promoção pessoal, tá? De pessoas que estão, o quê, pessoal? Vivas, né? Se a pessoa faleceu, não haveria problema algum, tá bom? Então, tá para vocês. Olha que interessante. Pessoal, um dos maiores desdobramentos, tá? Que reflete muito o princípio da impessoalidade é o seguinte. Um dos desdobramentos da impessoalidade, deixa eu colocar aqui, ó. Um dos desdobramentos da impessoalidade. Desdobramento da impessoalidade nós temos o seguinte, que é quem, pessoal? É algo que vocês conhecem bem, né? É o concurso público. Beleza? O concurso público é um desdobramento, tá? Do princípio da impessoalidade. Por quê, pessoal? Olha só que interessante. O concurso público, pessoal, pouco importa quem você seja, de quem você seja filho, tá? Se você tem algum amigo que é tio, um amigo que é representante político, pouco importa. Se você, em seu concurso, obtiver a nota necessária para ser aprovado, o cargo é seu. Tá? O concurso é um desdobramento claro do princípio da impessoalidade. O concurso público, pessoal, ele analisa único e exclusivamente a nota do candidato. Pouco importando quem é o candidato, pouco importa de quem seja filho ou de quem seja parente. Se você tirou a nota necessária, tá? Você tirou a nota necessária, o cargo público será seu. É claro, né? Vai ter, se for carreira policial, tem o teste físico, exame médico, psicológico, enfim, pessoal. Mas eu falo o seguinte, que o cargo público, o concurso público, pessoal, é um desdobramento claro do princípio da impessoalidade. Ele não analisa as pessoas de forma individual, mas ele analisa as pessoas por critérios técnicos, tá? E não por critérios pessoais. Então, pessoal, pode te falar uma coisa? Para mim, tá? Para mim, concurso público, tá? Concurso público é a maior e melhor forma de ascensão social hoje, tá? É a maior e melhor forma de ascensão social. A pessoa sai do zero hoje e tem uma vida totalmente digna depois que ela passa no setor público, tá? Ela sai do zero, ganhando muito pouco, tendo dificuldade. A partir do momento que ela passa um cargo público bacana, como é da Polícia Civil de Goiás, ou Polícia Militar, a Polícia Civil aqui em Minas Gerais, ela começa ganhando uma remuneração digna, uma excelente remuneração para ele e para sua família. E pouco, pessoal, importando seu tempo de trabalho, pouco importando quem você seja filho, quem você seja, tá? Se você tirou a nota, o cargo público é seu e é isso que importa. Então, assim, é um excelente, tá? O concurso público, ele tem esse viés, né, pessoal? Muito de tratar, ele reflete muito o princípio da impessoalidade, ele atinge, sim, os fins públicos, ele busca coletividade e também, pessoal, ele veda a promoção pessoal. Então, assim, o concurso público, para mim, tá? É um exemplo claro de princípio aí da impessoalidade. Até porque se não fosse assim, se não fosse esses direitos resguardados para o setor público, pessoal, você poderia ter certeza que os melhores cargos só seriam ocupados por filhos de parlamentares, tá? Com certeza, né? Com certeza. Mas por ter essa relação de análise puramente técnica, tá? Puramente técnica, o concurso público possibilita pessoas, né, que não têm nenhuma relação política, nenhuma relação de privilégio, conseguirem excelentes cargos públicos, né? Então isso aí para mim, eu acho que é uma das maiores, né, maiores faixas aí para trazer o que? Igualdade entre as pessoas, né? Que depende mesmo do seu esforço, do seu trabalho duro, da sua dedicação. Simplesmente isso, beleza? Então tá para vocês aqui, ó, princípio da impessoalidade é um princípio que busca muito a finalidade, né? E tem como finalidade atingir os fins públicos, tá? Não buscando a maneira atingir interesses pessoais, mas sim interesse coletivo, tá? E também veda a promoção pessoal.
Lembrando, tá, como eu disse para vocês, vedar a promoção pessoal é aquela relação do prefeito que constrói uma escola e coloca o seu nome nela. Isso é proibido. Lembrando, a relação de vedação e promoção pessoal são pessoas vivas. Se for um prefeito, governador que houver falecido, neste caso há a possibilidade sim, tá? Há a possibilidade, porque isso é relação, eles entendem isso como uma relação de homenagem, beleza? E não promoção pessoal. E um dos desdobramentos da impessoalidade nós temos que nós conhecemos é o concurso público, beleza? Pessoal, tira aí um print então, rapidinho, tá? Tira um print rapidinho que eu vou dar continuidade aqui com vocês. Vamos lá. Tira um print rapidinho aí que eu vou dar continuidade com vocês. Agora que nós tratamos, tá? Sobre a legalidade e tratamos também sobre a impessoalidade, vamos conhecer um pouco mais agora sobre o princípio da moralidade, tá? Melhor dizendo, moralidade administrativa. Nós temos a moralidade particular, né? Que é o que nós consideramos moral, o que nós consideramos ético, e temos a moralidade administrativa, que é a moralidade para a administração pública, né? O que é considerado moral para fins públicos. Beleza? Vamos analisar aqui esse fator então. Olha só, princípio da moralidade. Princípio da moralidade, tá? E o que seria, né? O que vem a ser esse princípio da moralidade? Pessoal, como eu disse para vocês no começo, existe uma diferença muito grande entre o princípio da moralidade no setor privado, tá? Na sociedade em geral, e o princípio da moralidade para a administração pública, chamado também de moralidade administrativa. Moralidade ética, tá? Essa moralidade que nós temos entre nós, não cabe para fins públicos. A moralidade administrativa, ela está, pessoal, disposta também no artigo 37, parágrafo 4º, tá? O artigo 37, parágrafo 4º, fala um pouco sobre a moralidade administrativa. Por quê? Porque além de agirmos com legalidade no setor público, temos que agir também com moralidade. Temos que ter conduta proba, temos que ter conduta ética, conduta, tá? Que possa ser, pessoal, uma conduta reta, sem desvios, tá? Então, o que acontece? Essa relação de moralidade, tá? Da administração pública, quando eu te falo que você tem que agir com probidade, com honestidade, tá? Sem desvios de conduta, o que seria algo, tá? O que seria algo que de uma certa forma, poderia ferir a moralidade. Quando eu digo para vocês o que seria algo que poderia ferir, eu quero entender o que seria impessoal. Se nós temos que agir de maneira proba, o que seria o contrário da probidade? Se o contrário da moralidade é a imoralidade, o contrário do que é ser probo, o contrário do que é ser honesto, é ser improbo, é ser desonesto, tá? Então por que eu falo isso para vocês? Porque diferente, pessoal, no setor, né, comum da sociedade, que às vezes você agir com falta de ética, falta de moral, não vai te causar mal algum, ou se causar algum mal, são coisas que vão te afetar de maneira muito pequena, na administração pública não, tá? A falta de moral, tá? A falta de probidade, ela gera danos severos ao agente público. E tem uma leizinha que trata sobre isso. Se eu falei para vocês que o contrário de moralidade seria a imoralidade, tá? O contrário de ser alguém probo, ser alguém honesto, é a improbidade, tá? O contrário de ser probo é a improbidade. E nós temos aqui improbidade. É uma leizinha, tá? Conhecida também como LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. É uma leizinha, pessoal. É uma leizinha que é o seguinte, que ela vai, tá? Ela vai aqui punir, né, aquele agente público que agir
com falta de ética, falta de moral, tá? E quando eu falo essa falta de ética, falta de moral, é no que diz respeito à moralidade administrativa. Se ele não agiu dentro dos parâmetros morais da administração pública, ele será punido por essa leizinha aqui, a Lei 8429, que fala sobre a lei de improbidade. É quando o agente público ele deixa de ser probo, deixa de ser honesto, né? E o que acontece? Quais são as possibilidades de improbidade, por exemplo? Quais são as possibilidades em que o agente público comete uma falta, né? Uma falta de moral, uma falta de ética? Quais seriam as relações? Nós temos aqui, pessoal, uma relação de enriquecimento ilícito, como eu disse para vocês, não no setor privado, né? Mas na sociedade em geral, se você comete algo que é imoral, pessoal, às vezes você vai responder somente na esfera penal, tá? Às vezes você vai responder somente na esfera penal. Já na relação administrativa, se você age de maneira imoral, por exemplo, se enriquecendo ilicitamente dentro do setor público, além de responder na esfera penal, você também irá responder numa leizinha, como eu disse para vocês, que é a Lei 8429, irá responder também por relação de falta de honestidade, tá? Falta por deixar de ser probo, deixar de ser honesto, que é a Lei de improbidade administrativa, tá? Então veja, aqui na administração pública, você não agir com moralidade tem consequências muito mais severas, tá? Então tá aqui, enriquecimento ilícito. Outra possibilidade seria o que, pessoal? Dano ao erário, dano à administração pública, beleza? E até mesmo atentar contra os princípios, tá? Atentar contra os princípios da administração pública. Contra os princípios da administração pública. Beleza? Até aí para vocês. Então veja, a moralidade administrativa em âmbito público, ela tem um peso muito maior, beleza? Um peso muito maior. Então, que são uma das possibilidades, pessoal, aqui é uma das possibilidades, enriquecimento ilícito, dano ao erário, atentar contra os princípios, é uma das situações em que o agente público ele deixa de agir com moral. Ou então, ele deixa de ser probo, tá? Sendo penalizado aqui pela Lei 8429, que fala nas situações em que o agente público age com improbidade administrativa. Isso seria o quê? Uma relação direta, tá? Uma relação direta com o princípio da moralidade. Beleza? Tranquilo? E quais são as consequências, né, pessoal? Quais são as consequências severas que o agente público ele pode ter em relação, tá? Em atentar contra o princípio da moralidade, por exemplo? Seria o seguinte, ele poderia, pessoal, ele poderia ter aqui como consequência a suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos, também como consequência, por atentar contra o princípio da moralidade, ele pode ter a perda do cargo público, se for algo muito grave, perda do cargo público, tá? Ele pode ter aqui também, pessoal, uma relação de ressarcimento ao erário. Ele não causou um dano à administração pública, já que ele causou um dano, ele também deverá ressarcir a administração pública. Tá? Ressarcir a administração pública, beleza? Então veja, aqui é uma das relações, tá? Um dos exemplos, tá? De quando o agente público ele atenta contra o princípio da moralidade. E veja, pessoal, que a moralidade administrativa, que é o tema da nossa aula, ela é bem diferente, tá? Da moralidade
tá? Do que nós pregamos aqui na sociedade, o que é certo, o que é errado, né? E isso não está vinculado a uma relação da administração pública. Pode ser semelhante em alguns casos? Pode ser semelhante em alguns casos, mas não é a mesma coisa, tá? A moralidade administrativa, ela tem um peso muito maior no setor público e ela aplica para aqueles agentes públicos que não a cumprirem ou então aqueles agentes públicos que atentarem contra a moralidade, tem sobre eles recaído aqui um exemplo da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, né? Que seria, então, como consequência, a suspensão dos direitos políticos, tá? Ele poderia até mesmo perder o seu cargo e, no caso de prejuízo ao erário, ele vai ter que ressarcir a administração pública pelo dano causado, beleza? Temos aqui, então, o princípio da moralidade. Finalizamos. Tira um print que vamos dar continuidade. Tá? Vamos passar, então, para a publicidade. Vamos passar aqui conversar um pouco sobre o princípio da publicidade. Também que é um princípio, pessoal, expresso da administração pública e muito importante, tá? É um dos que mais cai, junto com a legalidade ali, o princípio da publicidade cai muito em concursos públicos, pessoal. Finalizamos também aqui, ó, o M do LIMP, né? O M de moralidade, e vamos partir para a publicidade. O que diz a publicidade? Por que ela é importante? O princípio da publicidade ele vem com a ideia, pessoal, que todos os atos do agente público, tá? Todos os atos da administração pública, eles devem ser públicos, tá? Eles devem ser, pessoal, além de ser públicos, eles devem ser acessíveis a todo cidadão. Por que significa isso? Porque já que a administração pública, ela trata de bens públicos, trata de bens da sociedade, da coletividade, ele deve mostrar isso de forma transparente. Tá? Ele deve mostrar o que está acontecendo para que qualquer pessoa possa ter ciência dos atos que estão sendo tomados, possa tomar ciência do que está acontecendo dentro do setor público, tá? Quais são as decisões. Então, dentro hoje do setor público, se prevalece muito o princípio da publicidade. Que bom, né? Que bom, porque nós conseguimos, então, dessa forma, ter acesso, ter conhecimento do que está acontecendo. Mas um detalhe, né? Além de ser público, tá? Além de ser público, poderia usar a malandragem aí o pessoal, poderia usar a malandragem e falar o seguinte, beleza, todos os atos que nós vamos fazer, nós vamos ali imprimir estes atos, né? Ou então os andamentos do que possa estar acontecendo e vamos colocar na porta do fórum. Se alguém quiser, vai lá tomar ciência. Pessoal, isso por mais que você tornaria público, seria pouco viável para a sociedade. Aí veio o seguinte, que o princípio da publicidade, além de ser público, tornar públicas as suas ações, tornar públicos os seus atos, eles devem ser acessíveis a todos, beleza? Devem ser acessíveis a todos. Então veja, a regra que nós temos aqui, tá? Da publicidade, a regra é o quê? Tornar os atos públicos. Tornar os atos públicos. Tornar os atos públicos, beleza? A regra é essa, tornar os atos públicos, beleza? Se melhor dizendo, colocar aqui, ó, publicar no Diário Oficial. Quando você for lá aprovado em concurso público, tá? Passar em todas as demais etapas, o seu nome será publicado no Diário Oficial. Isso é uma forma de trazer transparência, tá? Trazer credibilidade e mostrar para a sociedade ali, pessoal, para as pessoas, quem são, tá? Os futuros policiais civis de Goiás. Quem são as pessoas que foram aprovadas no concurso público? Isso é uma forma de tornar os atos públicos, tá? Seria o que? Publicando lá no Diário Oficial. Através do Diário Oficial você consegue ver o seu nome e das demais pessoas ali que foram aprovadas, beleza? Tranquilo? Então veja, pessoal. Professor,
Mas essa relação de tornar os atos públicos, de publicar no Diário Oficial, né? Seria todos os atos da administração, eles devem ser públicos? Como eu disse para você, todos não, tá? Aqui é a regra. E se nós temos a regra, nós também temos a exceção. E o que seria a exceção, pessoal? Qual que seria a exceção? Tá aqui, ó. Se essa é a regra, nós temos aqui a exceção. A exceção seria o seguinte, pessoal, que não há necessidade de publicar o quê? As relações de segurança nacional e segredo de justiça. Segredo de justiça. Então veja, pessoal, o que for segredo de justiça, tá? O que estiver ocorrendo na justiça e houver, né, estiver lá como segredo de justiça, ou então uma situação de segurança nacional, segurança da pátria, segurança do país, estes atos obviamente não serão publicados. Eles não se tornarão públicos, tá? Porque existe um interesse aqui, tá? Bem particular. Interesses que não devem ser exteriorizados, interesses que devem ser o quê? Publicados, beleza? Então, a regra é tornar os atos públicos, tá? Publicar ali, por exemplo, no Diário Oficial. Só que aí nós temos algumas exceções, como toda regra comporta exceção, nós temos a exceção da segurança nacional e segredo de justiça, tá? E como eu disse para vocês, não é só publicar, como eu disse para vocês lá, o agente público imprime, tá, os atos ali e coloca, então, lá na porta do fórum. Isso não tornaria público, pessoal. Nós temos que, além de tornar público, e nós temos que tornar estes atos acessíveis, tá? Então, nós temos aqui que tornar acessíveis os atos. Além de tornar público, nós temos que tornar acessíveis. Acessíveis os atos. Beleza? Um exemplo disso seria o que, pessoal? Utilizando a rede mundial de computadores, beleza? Utilizando a internet. Quando você se utiliza da internet, hoje grande parte da sociedade brasileira possui acesso à internet. Então, quando nós trazemos esses atos públicos, tá? Nós trazemos esses atos públicos e os publicamos, né, em sites que podem ser acessados através da internet, nós acabamos de preencher um outro requisito, que além de tornar público, nós devemos, o que, pessoal? Tornar acessíveis todos esses atos. Beleza? Tranquilo? E por último, né? Por último ali, não menos importante, nós temos o que, pessoal? Nós temos o princípio da eficiência. Tá? Por último, não menos importante, nós temos o princípio da eficiência. E o que seria, né, o princípio da eficiência, meus queridos? O que seria, então, o princípio da eficiência? O princípio da eficiência, tá, é o último princípio e o princípio mais recente aí dos princípios expressos na administração pública. Eficiência. É o seguinte, pessoal, que além dos atos do agente público serem expressos na lei, tá? Agirem conforme a lei, além dos agentes públicos agirem de maneira impessoal, buscando sempre os fins públicos, além de ser moral, e quando eu falo moral, é a moralidade administrativa, agir com probidade, honestidade, tá? E além dos atos serem tornados públicos, acessíveis a todo cidadão, eles também têm que ser eficientes, tá? Eficientes por quê? Porque nada adianta, pessoal, você trabalhar com tudo isso, agir dentro da lei, publicar todos os atos, ser moral, ser probo, honesto e, tá, ser impessoal e tudo isso não ter eficiência, tá? Tudo isso não atender às necessidades do setor público, atender às necessidades da sociedade de forma eficiente, de forma otimizada, tá? Tudo isso não seria
tudo isso seria em vão. Então é um princípio que era aplicado muito na iniciativa privada, ser eficiente, e trouxe também para o setor público. Então a eficiência está ligada a isso, pessoal. Está ligado a agir, tá? Quando a administração pública ela consegue agir, prestar um serviço de forma mais otimizada, de forma mais célere, sem perder a qualidade, tá bom? Então pode colocar aí, ó, princípio da eficiência. Quando a administração pública atua mais célere, mais ágil, sem perder Então tá aqui, pessoal. Eficiência quando a administração pública atua de maneira mais célere, mais ágil, sem perder a qualidade do serviço, beleza? Então é isso. O princípio da eficiência é o último princípio, o princípio mais recente, né? Colocado aí na nossa Constituição Federal, tá? E o seguinte, ele quer dizer exatamente isso. É quando a administração pública atua de maneira mais célere, mais ágil, sem perder a qualidade do serviço, beleza? Então, é tanto isso, pessoal, que nós temos, tá? Depois que você é nomeado, toma posse entre exercício, você fica por um período chamado período de estágio probatório, que será analisado você como agente público, a sua assiduidade, a sua capacidade, a sua produtividade, a sua responsabilidade. Por quê? Porque eles querem um agente público que, além de ser probo, atuar dentro da legalidade, ser impessoal, eles querem um agente público que seja eficiente. E essa eficiência será analisada nesse período de 3 anos, que é chamado aí de estágio probatório. Você passando nesses requisitos, tá? Você será aí efetivado, beleza? Então, um princípio muito importante, que trouxe essa cara aí para o setor público, né? Para que possa esquecer aquela relação de comodismo, aquela relação de setor público paralisado, devagar, não. Hoje o setor público está muito atuante, tá? Está muito voltado para a relação de eficiência, de agilidade e sem perder a qualidade do serviço, beleza? Então era essa a nossa dica para vocês. Agradeço muito a sua participação e espero que possa ter ajudado. Viu? Um grande abraço a todos e nos vemos até mais.